Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comunicação Eficaz, na segunda temporada, falando para casais. Eu sou Agnaldo Pires e tenho o prazer de compartilhar o meu sonho muito louco com você, que é de um dia ver todos os povos e todas as nações se comunicando de maneira adequada e até eliminando alguns conflitos por causa de uma falta de comunicação ou de uma comunicação bem errônea. E hoje eu quero trazer um assunto bem legal aqui nesse podcast, que é comunicação eficaz na vida financeira. Aliás, o nosso título é Comunicação Eficaz nas Decisões Financeiras do Casal. Isso mesmo. Olha só, eu não sei se isso acontece em algum outro lar além daqui já aconteceu. Mas no começo do nosso casamento, eu e Jamile tínhamos muitos atritos por causa das decisões financeiras, né? As nossas mentalidades a respeito disso eram bem diferentes. E aí, ao invés de entrarmos num acordo, entrávamos num atrito. E isso não ajuda nada. Por incrível que pareça, boa parte dos casais continuam entrando em atrito sem entrar num acordo financeiro, levando um certo tempo para terem mais conquistas, para chegarem em um determinado patamar. E isso não é legal. Sem falar que tem gente que realmente não aguenta, não suporta e acaba indo para o quebra do relacionamento, cada um para o seu lado, porque não quer compartilhar a vida financeira. E eu tô aqui hoje para te deixar 10 dicas, nada além disso. São apenas 10 dicas que podem te ajudar na vida financeira dentro da sua casa. Bom, eu quero começar falando sobre transparência e honestidade. Bom, você já sabe, se você me acompanha aqui há algum tempo falando sobre comunicação e comunicação para casais, que transparência e honestidade, de certa forma, fazem parte da base para uma comunicação eficaz. Pois é, dentro da comunicação eficaz financeira do casal, isso também é importante, né? A gente costuma falar que as estatísticas falam que um dos motivos de separação dos casais é a falta de comunicação e o outro é a vida financeira. Na verdade, não, porque se você não se comunica dentro de casa para falar sobre a situação financeira, sobre quem ganha, quem perde, o que devemos fazer com o que nós ganhamos, né? Então está faltando comunicação em uma determinada área, mas não é essa área que está com problema, é a comunicação. E daí, se você for falar que nossa vida financeira está uma droga, nós devemos para Deus e o mundo, e isso porque cometemos erros, não sei o que lá, aí a gente vai entrar em um outro patamar. Mas quando basicamente a gente fala de comunicação na área financeira, a gente não separa uma coisa da outra, a gente continua falando sobre comunicação. E transparência e honestidade é a base para isso. Por que eu digo isso? Porque o casal precisa falar sobre a sua situação financeira, ele precisa abrir. Tem gente que casa e o outro está devendo e só descobre isso depois de muito tempo. E aí você vai perguntar, é porque eu tinha vergonha, é porque eu não confiava, é porque eu tinha medo do que você ia pensar, não é coisas do tipo, e isso não é legal. Então faltou um pouquinho aí de confiança também, né? A gente não sabe como que é cada relacionamento, mas partindo do pressuposto de que a comunicação está ocorrendo de uma maneira fluente, né, que o ambiente é acolhedor e como que eu posso dizer, propício para que nós possamos conversar sobre tudo, não há por que não falar também da vida financeira. Então é importante que o casal apresente e compartilhe as suas despesas, suas dificuldades, as suas expectativas, né? Precisam conversar sobre aquilo e colocar na mesa mesmo. Olha, nós temos essas dívidas porque agora não é mais minha dívida, não é só a sua dívida, é nossa, nós casamos. Aliás, esse é um papel. Se você não tem essa mentalidade ainda de que depois que você se casa, nós estamos falando de um casal onde tudo passa por um único filtro, você precisa mudar o seu modo de pensar, tá? Então, quando um casal passa por determinada dificuldade, não é ele ou ela que está passando, é o casal. Porque se, porventura, por exemplo, aqui em casa, se eu estou passando por uma dificuldade financeira,
mas eu não posso contar nem com apoio psicológico ou um apoio moral da minha esposa, então não faz muito sentido eu dizer que estou casado, porque continuamos separados, morando numa mesma casa, dividindo algumas coisas, mas separados, né? Da mesma forma, são os pequenos divórcios que acontecem, né? Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Não dá para você falar que é casado e viver dessa forma. Então a gente precisa unificar as coisas, tá bom? E dentro desse nosso contexto de hoje é unificar a vida financeira. A nossa finança, não é a sua, não é a minha. Talvez tenhamos aqui dois mundos que compõem uma única realidade, mas é a nossa vida financeira. Então é necessário ter bastante transparência e honestidade, tá bem? Bom, o segundo ponto que eu quero falar aqui é estabelecer objetivos financeiros em conjunto. Não dá pra gente chegar numa certa meta sozinho quando a gente tá casado, né? A gente precisa do acordo do outro, a gente precisa comprar a briga do outro. O outro talvez precise poupar para fazer alguma coisa, talvez ele tenha um sonho, talvez ele tenha uma necessidade, talvez precise fazer alguma coisa, e se nós não trabalharmos juntos, isso não vai acontecer. Então nós precisamos estabelecer isso em conjunto. Ah, eu tenho o sonho de fazer um MBA nos Estados Unidos de sei lá o que. Ok, mas eu não tenho. Mas eu vou te apoiar. Vamos economizar e aí você vai fazer isso. E quando você fizer, aí eu vou lá no meu sonho, que é fazer um pós-doutorado não sei no que, tal. Sabe, essas coisas, né, são metas e objetivos que devem ser conversadas. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se porventura falar, não, eu quero essa coisa, eu vou comprar agora o meu super ultra carro, sei lá, espacial aí, e eu vou economizar para isso, e eu vou comprar e eu vou pagar, mas sabendo que de uma certa forma você está, entre aspas, roubando o outro. Você está fazendo parte de uma consciência e uma única cesta de financeira, né? Uma única cesta de finanças. Então, se você está tirando e o outro não está sabendo, ou você está querendo fazer alguma coisa por fora, né, que o outro não tenha sido compartilhado com o outro, não tenha sido decidido em conjunto, você está enganando o outro, e isso não é uma boa prática, porque pode acabar mal. Então, tá aí. Tenha os seus objetivos, as suas metas, mas compartilhem disso, porque casal é para isso, é para um apoiar o outro. Terceira dica: crie um orçamento em conjunto. Pois é, o orçamento ele é mensal, então é necessário você fazer certas manutenções nele. E aí existem certas necessidades, desejos, algumas coisas que vão ser incorporadas naquele lugar. A esposa quer comprar um sapato novo, o marido quer comprar, sei lá, para quem gosta de videogame, um videogame novo, quer comprar essas coisas. Então, é necessário que isso seja acordado, que isso seja conversado inicialmente. Então, vocês precisam criar esse orçamento junto. Ah, legal. Você agora vai fazer academia? Sim. Então, quanto isso vai custar por mês? Ah, vai custar, sei lá, R$ 200. Então, eu vou colocar aqui que a gente vai tirar do nosso orçamento R$ 200 para que você possa fazer academia, né, durante esse período, XPTO, nananã, e vão fazendo um orçamento em conjunto para não ter briga, não ter surpresa no final do mês, né? E até para se planejar, né? Isso é importante demais. Vamos agora para o próximo ponto, que é a divisão de responsabilidades. Gente, nenhuma casa se mantém sozinha. E ninguém mantém sozinho uma casa se tá lá com outras pessoas que podem colaborar, né? É mais do que justo que todos colaborem, cada um tenha a sua responsabilidade. Então, é necessário dividir. Meu caro, essas contas são tuas, essas contas são tuas. Aqui, por exemplo, eu tinha o hábito, né, de fazer lá no início do casamento, a gente fez por um bom tempo, né? Depois a nossa realidade mudou demais após a pandemia, mas inicialmente temos as contas, quanto que isso representa percentualmente do meu salário,
quanto que isso representa percentualmente do seu salário. Vamos dividir aqui, então, se as contas daqui representam no total de 50% do meu salário, nós vamos dividir isso de forma que 50% do seu salário aqui, sabe, a gente chegava numa equação onde não fosse pesado para ninguém. É percentual e não era total, porque eu ganhava mais, ela ganhava menos. Então não era justo que ela pagasse as mesmas coisas que eu. Então, por isso nós tínhamos percentuais de pagamento. Então, dentro desse percentual, aí ela tinha as responsabilidades dela e eu as minhas para poder manter a casa. Mas é importante que o casal converse sobre isso, divida suas responsabilidades para que não fique pesado para ninguém, né? E aí, conforme você faz isso, se sentem até mais úteis um para o outro dentro de casa, né? Contribuindo para o crescimento do lar, né? E até para ensinar aí as novas gerações, as próximas gerações, que as coisas não caem do céu, que as coisas precisam ser conversadas e, de certa forma, precisam colaborar para que elas aconteçam dentro de casa. Então, porventura, se você tem um chuveiro quente, é porque um dos dois está pagando isso, ou se não os dois, se a gente olhar de uma forma única para essa conta. Um próximo ponto aqui que eu quero falar é respeitar as diferenças. Como eu falei lá no início do nosso casamento, a gente tinha muita discussão sobre vida financeira. E isso era porque eu tinha um tipo de pensamento sobre dinheiro e ela tinha outro, né? Os nossos relacionamentos com o dinheiro eram diferentes, as nossas mentalidades eram diferentes. Ao longo do tempo, a gente conseguiu equalizar isso, mas é necessário um certo esforço, você precisa abrir mão de algumas coisas, você precisa, homem, por exemplo, que não gosta de falar, eu não quero falar sobre quanto eu ganho, abrir, tal, não sei o que, bobeira, meu caro, porque você precisa conversar, você precisa falar. A mulher, porque é tudo meu que eu ganho e eu não, precisa falar, né? É necessário que vocês comecem a quebrar alguns paradigmas para vocês poderem sair daquele ponto. Ou senão vão continuar patinando, sempre naquele lugar, né? Dois podem ir mais longe, né? É melhor. Um pode andar rápido, mas dois podem ir mais longe. Então, fica aí a dica, tá bom? Respeitem as diferenças e encontre uma forma que funcione para os dois. Mas, volto a falar, isso depende de conversa, de você conhecer o outro e de você estar disposto a se abrir para o novo, tá? Se você não tiver essa vontade, essa iniciativa, então fica difícil de começar qualquer coisa. Vamos lá para um próximo ponto, que é evitar decisões impulsivas. Quem nunca, né? Evitar decisões impulsivas. Olha só. Quem nunca olhou aí para um negócio e fala, eu quero, né? E no momento do calor o outro fala, nossa, é legal, vamos pegar também e tal. Só que aí quando vocês chegam em casa, param pra pensar, né? Poxa, a gente fez besteira, a gente gastou um dinheirão, a gente vai ficar comprometido com isso por um tempão e não vai dar pra fazer tal coisa e não sei o que. Exatamente isso que acontece. Vocês precisam parar e pensar. É necessário? Podemos? Queremos? Como que vai ser daqui pra frente depois que a gente entrar nessa? Vai ser legal? Não vai ser? Por exemplo, você entra lá num consórcio de caminhão e você paga, não sei quanto custa, tá? Mas vou chutar aqui um valor, R$2.000 por mês, ou mais, não sei. Mas aí você para e pensa, poxa, mas R$2.000 por R$2.000 por mês é praticamente a metade do que eu ganho, né? Então acho que não seria legal ter feito isso, acho que não. Eu vou cancelar, só que aí você já pagou 3 parcelas. Sabe quando que você vai reaver? Só depois que o grupo fechar, e isso vai demorar um tempinho. E aí talvez esse dinheiro que você pagou fizesse toda a diferença, está agora num momento preso, que você não vai poder usar para nada, né? Então é preciso pensar antes de tomar qualquer decisão. Sente com seu cônjuge, converse. Muitas das oportunidades que aparecem sendo únicas, que amanhã não tem mais, né? Não sei o que lá, tal. Esquece. Às vezes isso é só uma pressão psicológica, às vezes aparece sim, às vezes ela permanece lá, às vezes ela não é tão boa, né, como se apresentaram, às vezes aparece até coisa melhor depois, mas você não esperou.
Então, é preciso que você coloque as ideias no lugar e não passe os pés pelas mãos, né? Então, é um ponto aí para vocês pensarem antes de tomar qualquer decisão. Estabelecer limites de gastos. O óbvio só é óbvio quando a gente diz, né? Não tem uma outra forma de falar isso. Saber que existe um limite, que você não deve ultrapassar esse limite, saber que você deve se manter ali, né, fiel com esse limite, é importante sim, mas às vezes você ignora, nós ignoramos o limite, né? Eu tenho um limite de 5 mil para gastar por mês, né? Aí você vai lá e gasta 6. Mas foi só esse mês. No mês seguinte você vai gastar 7. Mas foi só esse mês. E você começa a condicionar sua mente a gastar mais do que você ganha. Então, quando chegar num momento em que você precisar controlar, você não vai conseguir. Eu digo isso porque quantas vezes eu não tive que trabalhar num ritmo pesado tal, e acabei ganhando mais do que o normal por causa das horas extras e me acostumei com aquilo, e aí quando chegou no momento que acabaram as horas extras, acabou uma série de coisas, foi como se eu tivesse batido a cara na parede, porque poxa, meu dinheiro não dá. E agora? O que eu faço? Eu assumi esses compromissos tal, baseado numa coisa que não era realidade, né? Era a minha verdade naquele momento, mas não era a realidade. Então precisa segurar um pouquinho aí os impulsos, né? E estabelecer, não só estabelecer, mas respeitar os limites de gastos, né? Tanto para um quanto para outro. Bom, agora mais uma dica aqui que talvez, né? Seja mais uma daquelas que a gente fala, é óbvio, mas se não for dito, meu caro, se planeje para as emergências. Como assim? Eu não passo por emergências? Todo mundo passa por uma emergência. Em algum momento ela vai acontecer e você precisa se programar para isso. De boa, eu tenho um cartão de crédito com 100 mil reais de limite. Você pode ter um cartão de crédito com 100 mil reais de limite e você pode inclusive utilizar esse limite. Só que o problema é quando é que você vai pagar esses 100 mil reais que você acabou de gastar. Se você não guardou o dinheiro que você precisava quando você tinha, né? Então, não gaste tudo aquilo que você ganha, né? Como casal, guarde aí as coisas, né? A gente fala, por exemplo, quem tem filhos, por exemplo, já sabe, começo do ano são todas aquelas contas malucas que a gente tem para pagar, e isso acontece todos os anos. Eu até brinco de que em junho, julho mais ou menos, né? Eu normalmente lanço aí aquela piadinha. Então, a gente já chegou no meio do ano, vocês vão começar a guardar dinheiro para aquelas coisas lá do começo do ano? Ou vão ficar reclamando todo mundo de que janeiro é eterno, que não aguenta mais pagar conta, que não sei o que lá? Todo ano acontece. E você não se planeja? Então se planeja agora. Vai lá e faça exatamente isso. Guarde lá um pouquinho por mês, se planeja. Alguns especialistas dizem que você precisa ter pelo menos um fundo de 6 meses para você se manter, né? 6 meses do seu gasto ali mensal para você se manter caso aconteça alguma coisa. E aí você fala, mas só 6 meses? Tenta guardar isso e você me fala depois, porque é difícil. Tá? Guardar esse dinheiro e, mais do que isso, não utilizar. Quem tem uma mentalidade gastona vai acabar mexendo nele, mas é necessário que você guarde. E como casal, mais necessário ainda, tá? Porque independente de onde e como você mora, o início do ano, como eu falei aqui, que é um bom exemplo, você tem gastos. O final do ano, você também tem gastos. Então, olha só, isso nem é previsto, tá? Mas são coisas que normalmente acontecem. Final do ano é a sogra, o sogro, o papagaio, a viagem, as férias, não sei o que lá. E você se perde, porque você precisa guardar um dinheiro para essas coisas. Fora aquilo que é um fundo emergencial, onde você vai se precaver para qualquer coisa que possa acontecer. Uma enfermidade, uma falta de emprego, alguma coisa nesse sentido. Mas é importante que você tenha essa ideia, essa mentalidade aí de guardar, de fazer esse fundo financeiro e se planejar para as emergências.
Bom, o penúltimo ponto que eu quero falar aqui é: ninguém, tá? Ninguém que se casa, vem de uma vida normal, pessoas aí que, sei lá, agiam de uma forma ou de outra financeiramente, se casa e agora não, agora eu sei que eu tenho que guardar dinheiro, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas você não tem a educação financeira necessária. É importante você investir em educação financeira. Você precisa ter alguém que te diga algumas coisas. Isso aqui, esse podcast, esse episódio aqui que eu tô falando, é só uma pincelada, tá? Mas existem pessoas que podem te falar com muito mais propriedade e autoridade sobre o tema do que eu, tá? Que podem te dar perfeitas lições sobre educação financeira que você talvez nem imaginasse que existia. Ah, Aguinaldo, é só não gastar mais do que ganha, guardar e ter... Não, gente, tem muito mais coisas do que isso. Porque a teoria pode até ser essa, mas a prática é outra, e você precisa de ferramentas que vão te incentivar a fazer essas coisas. Então é importante que você invista em educação financeira. Além disso, converse com pessoas que deram certo. Né? Isso é importante, eu sempre digo isso, experiência é fantástico. Eu conheço alguns casais, né, que já têm, sei lá, 40, 50 anos casados, que ganham isso, tá? É um salário pequeno, que não tem muitos investimentos como plano B ou outras coisas como a gente tem hoje em dia, mas que conseguem andar com carro zero, que conseguem comer bem todos os dias, que conseguem fazer uma série de coisas. Por quê? Educação financeira, sabe como fazer, sabe quando gastar, sabe respeitar os seus limites, sabe manter ali um certo patamar. E mais do que isso, manter para eles, não é para mostrar para os outros, não é para ser mais do que qualquer coisa, ser mais do que podem, não é isso não. Eles conseguem se manter bem, e isso é uma lição fantástica. Sempre que eu posso, eu converso com um casal, uma pessoa nessas condições, porque com certeza eu vou aprender muito, e eu sugiro que você também converse. Procure pessoas nesse patamar, com essa mentalidade, né? Nesse estilo de vida, que você não vai se arrepender. Eles têm muito a te ensinar. E por fim, agende reuniões de planejamento financeiro dentro da sua casa, reuniões financeiras. Faça isso mensalmente. Por quê? Olha só, se a gente compra um carro, a gente anda com esse carro alguns quilômetros, ele vai logo precisar de fazer um alinhamento. Por quê? Porque uma roda pode estar indo para um lado, outra para o outro, e aí dá desgaste e tal, e começa a desgastar outras peças, não sei o que, né? Na vida financeira e na vida do casal é a mesma coisa, vocês precisam parar e fazer um alinhamento. Olha, legal, a gente tinha essa meta aqui, esse planejamento, e agora nós estamos nesse ponto aqui. Como será daqui para frente? Ah, eu acho que desgastou um pouquinho aqui, então no próximo mês a gente vai precisar ter um ponto de atenção nessa parte. Ah, no mês que vem já dá pra gente fazer tal coisa, porque sobrou esse dinheirinho aqui, a gente consegue aplicar nisso, tal. É importante vocês fazerem essas reuniões e debaterem, saber onde vocês estão, né? Como que vocês estão financeiramente. A gente só pode planejar um próximo passo a partir do momento que você sabe aonde você está. Então é importante que vocês tenham essa conversa, tenham esse hábito de alinhamento, de alinhar as expectativas, inclusive, e que vocês possam seguir adiante. Se tiver plano B, ótimo. Deixa o plano B ali como plano B. Se tiver plano A, utiliza ele para pagar suas coisas. E daí vão decidindo a sua estratégia, monta o que vocês querem fazer, tá? Mas não deixem de conversar sobre finanças, tá? Tirem essa estatística maluca que dizem por aí, que as pessoas estão se separando porque não concordam financeiramente um com o outro. Cheguem num acordo, conversem, vocês são um casal, vocês escolheram se casar para poder conversar e partilhar uma vida independente da área que nós tivemos ali em evidência naquele momento. É importante então que você tenha essa disposição não somente para conversar, mas também a disposição para mudar. Mente aberta sempre, tá? Para você ter mudança na sua vida. E assim, tire suas próprias conclusões, tá bom? Junte todas as informações e converse.
tire suas próprias conclusões. Não sou o dono da verdade, mas tá aí algumas dicas para que você comece a pensar e pesquisar sobre o assunto. E se você é uma dessas pessoas que está com algum tipo de problema financeiro dentro de casa, em termos de conversa, precisando ali alinhar alguma coisa, tá? Então aproveite essa dica, aproveite esse podcast que é feito com muito carinho e é lógico, sempre baseado em experiências reais para você não precisar passar pelas mesmas coisas que eu e minha casa passamos, mas que hoje já estão lá para trás, que foram superadas, tá certo? Eu fico por aqui mais uma vez, te desejando paz, prosperidade e esperando te encontrar num próximo trabalho. Até lá!